tarde, meu nome é Letícia, estou no quarto ano de zootecnia, sou orientada do professor Nelson e hoje eu vou apresentar esse estudo sobre desenvolvimento, análise populacional e transferibilidade de primers microsatélite em brico-amazônicos. As atividades de pesca e piscicultura são muito importantes para a economia do nosso país, seja para o quesito comercial, mas também para a subsistência. E dentre as espécies nativas que apresentam esse potencial de cultivo, há o destaque para o brico amazônicos, devido à boa taxa de crescimento em cativeiro e também ganho de peso. Só que ele tem apresentado redução de suas populações naturais devido principalmente à ação do homem, ações antrópicas. Então, a gente percebe a necessidade e a importância de estudos de variabilidade genética para direcionar ações de conservação genética dessa espécie, tanto em populações naturais como em pisciculturas. E então, para avaliar essa variabilidade, há os marcadores moleculares como ferramentas, e tendo destaque, então, para os marcadores microsatélites, que também são conhecidos como repetições curtas em tandem ou repetições em sequência simples, que são regiões repetitivas do genoma que se tornam relevantes devido à característica codominante e também ao alto polimorfismo. Mas para o uso desse marcador é necessário a utilização de primers específicos, e por isso o objetivo do trabalho foi desenvolver novos primers específicos para a espécie brico-amazônicos e também realizar uma análise populacional e de transferibilidade. Foram então coletadas amostras de nadadeira caudal de 9 indivíduos. A extração do DNA feito segundo o protocolo de NaCl foi desenvolvida biblioteca enriquecida com o método de captura por hibridização. O DNA foi digerido por enzima e depois os fragmentos selecionados por hibridização. Foram então amplificados via PCR e suas sequências analisadas por meio de um software e os primers desenvolvidos por outro software. Para análise populacional, foram extraídos DNA de 24 animais de cada estoque: Nova Mutum, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Jatuarana e Nova Airão, totalizando 96 indivíduos. A amplificação foi via PCR, os produtos submetidos à eletroforese capilar em sequenciador automático e os resultados vistos por software. Os testes de amplificação cruzada foram feitos para 3 espécies do gênero: o Bricongoldini, o Falcatus e o Urbignianus. Foram então desenvolvidos 17 primers, mas como a gente percebe aqui na tabela, dos 17 primers desenvolvidos, somente 6 apresentaram uma amplificação adequada e específica. A análise populacional identificou 66 alelos e os tamanhos variaram de 113 pares de base até os 314 pares de base. Aqui essa tabela ela é dividida em duas, mas a gente consegue perceber que a heterozigosidade observada, que é o quadrado vermelho, foi maior que 0,5 em Nova Mutum, no Instituto Nacional, e também em Jatuarana. O único que foi menor foi em Nova Airão, que é esse 0,318, porém, de acordo com esse quadrado verde, que é o coeficiente médio de endogamia, todos eles foram negativos, o que significa que há uma boa qualidade genética nos estoques apesar disso. A análise de variância molecular mostrou uma maior diferenciação dentro das populações, que é o 58%. Já o índice de fixação também comprova isso, mostrando uma elevada diferenciação genética. Como conclusão desse trabalho, a gente tem que foram desenvolvidos, então, 6 novos primers de microsatélite para a espécie brico-amazônicos, e através de análise populacional e os testes de amplificação cruzada, há aplicabilidade em futuros estudos genéticos para essa espécie, como também o potencial uso para outras espécies do gênero brico. Gostaria de agradecer à Fundação Araucária, ao CNPq, à CAPES e o Programa de Pós-Graduação de Ciência Animal da UEL pelo apoio e financiamento, ao professor Nelson pela oportunidade, orientação e à Ângela pelo auxílio.